Boa tarde, segundo ano. Vamos iniciar agora um novo capítulo do nosso livro Sistema Interativo, tá bom? Já peço que vocês abram o livro de vocês aqui na página 19, onde nós vamos iniciar o capítulo 5, Direito de Ser Amado, e já dando entrada aí também a leitura do texto A Menina de Nome Enfeitado. O que será que tem por trás dessa história? Então, nós vamos fazer a leitura do texto e vocês vão me acompanhar aí no por dentro do texto, que é a interpretação do que nós vamos ler, tá certo? Então, vamos iniciar, me acompanhe na leitura. Diz assim: A menina de nome enfeitado. Era uma menina de cabelos com caixinhos pretos, chamada Natália, muito sabida e muito bonita. O passeio de que ela mais gostava era visitar o sítio da tia Nininha, mas naquele dia ela estava com mais pressa. Queria chegar logo para contar uma novidade. Foi entrando e falando: Tia Nininha, eu já sei ler. Que maravilha! E como que você aprendeu? Eu juntei as letras. Só isso? A tia perguntou. Meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia, juntei as letras e consegui. Juntas, elas formam palavras, elas são palavras. Tia Nininha ficou feliz de ter uma sobrinha tão esperta. Mas tem uma coisa que eu não entendo, tia Nininha. Para que serve o H? Ora, todas as letras servem para formar palavras. Como você me contou, a tia falou. Mas se eu escrever Natália, aí ela soletra a palavra Natália, é o mesmo que escrever Natália com H. O som é todo igual, com ou sem o H. Por isso eu fiquei nessa dúvida. Para que serve o H? Ela insistiu. Tia Nininha foi andando com Natália pelo sítio e perguntando: o que nós fizemos a última vez que você veio me visitar? Andamos no caminho da mata. E o que nós vimos? Nós vimos ninho, passarinho. Agora imagina, a tia diz, agora imagina se eu tivesse que contar isso para alguém sem o H. Eu teria que falar assim: no caminho da mata tem um nino de passarinho. Olha só. Então, a tia mostrou um exemplo de como as palavras seriam se não tivesse a letra H. Então, percebam aí que a menina também tem razão quando ela diz que o H em algumas palavras não tem som. E ela deu o exemplo do próprio nome dela, que é Natália. E Natália com H. E ela percebeu que o Natália com H e o Natália sem H possuem a mesma pronúncia, o mesmo som. Observaram? Pois é, mas a tia também, lá embaixo, já quase no finalzinho do texto, ou no finalzinho do texto, ela diz aí da importância do H em algumas palavras. Observem aí que quem fez esse texto foi Miriam Leitão. Miriam Leitão, essa moça, essa senhora, né? Ela nasceu em Minas Gerais, ela é jornalista, ela é escritora, por isso ela fez esse texto, e ela já ganhou muitos prêmios e publicou vários livros. Ela também, ela tem aí um adjetivo maravilhoso, ela gosta de ler, ela é uma grande leitora, por isso que ela é uma jornalista de renome. Ela trabalha, inclusive, na Rede Globo de televisão, para você ver aí como essa mulher ela realmente tem um currículo muito bom, ela é muito estudiosa e por isso tem um trabalho maravilhoso. Então, essa jornalista foi quem fez esse texto, para nós hoje analisarmos aí com muita atenção. E aqui na página 20 tem assim, por dentro do texto, número 1, analise o título dessa história. Vamos analisar. O nome é A Menina de Nome Enfeitado. Letra A. Qual é o enfeite do nome da menina? Nós acabamos de falar que alguma letrinha está inserida
Porém, ela percebeu que não faz diferença alguma, por isso que ela considera aí essa letrinha como se fosse um enfeite. Então, que letrinha é essa? A letrinha H, muito bem. Então, depois que você pintar a sua resposta, ou seja, você, aí no nome Natália, você vai pintar a letra correspondente, né, que diz no texto, e logo em seguida, na letra B, você vai responder o seguinte: que outro título você daria para esse texto e por quê? Então, aqui é uma resposta pessoal, você vai aí tentar imaginar como seria o título desse texto se você fosse o autor. Qual seria a sua ideia, né? Porque a ideia da Miriam Leitão, que é, né, a autora desse texto, foi A Menina de Nome Enfeitado. Mas e você? Qual seria o título desse texto para você? E o porquê? Então, você vai aí escrever, tá bom? E explicar o porquê que você escolheria esse nome. O título, ele apresenta uma palavra ou frase que resume o assunto e pode relacionar o texto de forma criativa, deixando o leitor mais curioso. Percebam aí que o título, né, que é a parte aqui em negrito, né, que é a parte que inicia o texto, ele tem um efeito muito bom para o leitor. Ou ele tem a força de fazer o leitor querer ler o que ele vai ler, né? O texto, ou não. Então, o título ele é muito importante para quando a pessoa observar o texto, ela ter ou não vontade de ler. Por isso que tem que ser um título bem criativo, seja criativo na hora de criar o seu título, tá bom? Na número 2 diz assim: sobre o texto, responda. Por que Natália estava com mais pressa naquela visita ao sítio? Você consegue lembrar o porquê da pressa da Natália em chegar aí ao sítio da tia? Muito bem, ela estava curiosa, ou melhor, ela estava ansiosa, a palavra é ansiosa, para chegar até a tia e contar uma novidade. Qual era a novidade? Que ela já sabia ler, né? Então, essa era a novidade que ela queria contar para a tia. Na letra B diz assim: como a tia Nininha mostrou para a sobrinha a importância nas palavras. Como que você percebeu que a tia Nininha mostrou a importância da letra H para a sobrinha? Lá no final do texto fala sobre isso, ela dá exemplos de palavras que contenham a letra H. E aí ela começa a falar as palavras com letra H sem o H, para que a sobrinha possa ver e perceber a importância do H nas palavras. Claro, acompanhado do N, NH, que forma aí um dígrafo que logo, logo nós falaremos sobre isso, tá bom? Na letra C diz: quais eram os sentimentos da menina quando chegou ao sítio? Quando ela chegou ao sítio, ela chegou com qual sentimento? Como que ela estava se sentindo? Ela estava o quê? Principalmente, ela estava apressada, né? Que é o modo como ela estava, mas ela estava também ansiosa. Esse era o sentimento dela, de ansiedade. Ou seja, ela queria contar algo, né? Para a tia, ela tinha pressa. Então, essa é a resposta da letra C. E na letra D diz: como é o relacionamento da sobrinha com a tia? Nessa história, o que você percebeu com relação ao comportamento das duas juntas, né? A esse relacionamento entre sobrinha e tia. Bem, nós podemos ver aí que é um relacionamento agradável, que é um relacionamento bom. Por quê? Porque, inclusive, no final do texto fala que a sobrinha fez um pequeno passeio, né? No sítio, junto com a tia, e elas viram a natureza, viram alguns itens, né, na natureza. Então, nós já percebemos aí que é uma convivência boa, né? Já que nós estamos falando aí de família também, dessa questão da convivência, então percebam aí que a convivência entre elas é muito legal, tá bom? Na questão 3 diz: no texto, então você vai voltar lá para o texto
e vai pintar de amarelo as falas de Natália e azul as falas da tia Nininha. Então, percebam aqui que em cada uma das falas nós temos alguns tracinhos. Não sei se você vai perceber aqui, ó. Esses tracinhos são chamados travessões. E cada um desses travessões representam uma fala. Quando você vê um travessão desse, quer dizer que algum personagem da história está falando alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Numa história, quando o travessão aparece, normalmente é porque representa a fala de algum personagem da história, tá? Então, vocês vão observar os travessões e vão verificar aí quais são as falas da tia, quais são as falas da sobrinha. E assim você vai pintar com as cores correspondentes, lembrando que o amarelo para as falas de Natália e azul para as falas da tia Nininha, tá bom? Que coisas uma criança de 7 ou 8 anos é capaz de aprender? O que você é capaz de aprender? Você é capaz de aprender muitas coisas. Nesse momento, nessa idade, né, na infância, é o momento em que as crianças mais aprendem coisas, elas decoram com mais facilidade, elas aprendem versos bíblicos com mais rapidez. Se você explicar alguma coisa para elas, e claro, elas prestarem atenção, elas começam a assimilar de uma forma mais rápida. Então, percebam aí que a idade de vocês, 7, 8 anos, principalmente nessa fase da infância, é a melhor parte para vocês aprenderem conteúdos da escola, vocês aprenderem versos bíblicos, histórias bíblicas. Por isso que é muito bom nós falarmos sobre assuntos importantes no momento em que vocês estão, porque é o momento que vocês assimilam tudo, a mente de vocês está muito aberta, tá bom, crianças? E agora, nós vamos para a nossa próxima página, a página 21, que diz, na questão 4, o seguinte: leia o trecho que conta como foi a experiência de leitura de Natália. Aí ela diz assim: meu pai brincou comigo de letras por muito tempo. Um dia juntei as letras e consegui juntar, um dia juntei as letras e consegui. Juntas, elas são palavras. Então, percebam aí que ela diz que quem ajudou, né, ela a conseguir fazer a leitura das palavras foi o pai. E aí vocês percebam na história, aqui nesses quadrinhos, esse momento em que o pai ajuda a filha. Como foi a sua experiência com a leitura? Agora você vai contar como foi a sua experiência. Professor, eu aprendi a ler com a minha mãe, eu aprendi a ler com a minha professora lá no jardim, com a minha professora lá no primeiro ano. Professora, eu ainda estou aprendendo a ler, mas quem tem me ajudado bastante é o fulano. Então, você vai contar a sua experiência com a leitura, tá bom? Então, vocês viram aí que ela conta a sua experiência, né? Ela conta como foi a forma de ela aprender a ler, e você vai fazer isso também. Na questão 5 diz assim: quais são os elementos da história de Natália? Desenhe, escreva e desenhe. Ou seja, primeiro, quem são os personagens da história? Quem são os personagens que compõem a história que nós lemos? Nós vimos aí que são 2 personagens. Quem são? A tia Nininha e a Natália. Então, você vai escrever o nome delas e vai desenhá-las também, tá bom? Em que lugar essa história acontece? E aí, em que lugar que acontece a história? Aí você vai dizer que a história acontece no sítio da tia Nininha. Tanto é que ela chega ansiosa naquele lugar para contar a novidade, né? E qual é o problema visto aí nesse contexto que nós vimos? O que nós vimos na história? Qual é o problema da história? Primeiro é que Natália, ela não consegue compreender a importância da letra
H nas palavras, né? Ela percebeu que algumas palavras, como é o caso do nome dela, possui o H, mas que não tem influência nenhuma, não muda nada. Mas a tia vem e resolve o problema, mostrando que sim, que o H tem importância e que ele sempre vem acompanhado aí de uma outra letrinha, que é a letra N. É claro que também vem acompanhado de outras palavrinhas que nós vamos ver mais tarde um pouquinho, tá bom? E na questão 6, você vai fazer o seguinte, agora você vai inventar um final para a história. Percebam aí que a história, ela termina lá na nossa página 20, a tia dando exemplos de palavras que têm um H, mas não tem um final, né? Não diz se a sobrinha entendeu ou se ela não entendeu, não tem um final. Então, você vai criar esse final, tá bom? Então, seja criativo, faça o seu melhor. Você agora vai fazer de forma bem explicativa, você vai fazer de forma bem clara, tá bom? As suas respostas, para que a professora possa entender e também que você possa mostrar aí o seu aprendizado com relação à história que nós vimos, tá, crianças? Então, a nossa atividade de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado da leitura, do texto. Foi um texto muito legal e espero que vocês tirem uma lição importante. Nunca percam a fé, caso vocês ainda não aprenderam a ler, de que vocês um dia vão aprender e não vai demorar, tá bom? Se você tem dificuldade de leitura, fique tranquilo, vai chegar o seu momento, você vai aprender, tá bom? E os coleguinhas que têm facilidade podem até mesmo aprender, ou melhor, ensinar os coleguinhas que não têm tanta facilidade assim, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu sempre digo, vocês podem me procurar, tá bom, crianças? Então, vamos à nossa atividade, não vamos perder tempo agora. Beijinho e até depois.